Assim, as pessoas que pregam o evangelho, né? Sempre que a gente vai pregar o evangelho, como se a gente tivesse, de certa forma, querendo vender algo, né? Querendo que a pessoa comprasse algo, né? Porque Uhum. ela vai ter que abrir mão de algo para viver o evangelho. Então, assim, na tua opinião, você como um pregador, né, em tempo integral, que é um missionário, que nãos, assim, você levou que mais te balançou, né? A gente sabe que nas escrituras os profetas que pregavam o evangelho, eles eram perseguidos, eles eram muitas vezes humilhados, constrangidos, né? E a gente sabe que isso acontece também com os missionários em alguma medida. E na tua missão, assim, qual foi algum momento que, assim como eu te perguntei do momento mais marcante, assim, de forma positiva, qual foi, digamos assim, o momento que você mais ficou, nossa, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Enfim, qual foi o não mais doído que você levou na missão? É, o começo da missão foi muito difícil, porque você tem que se acostumar com muita coisa nova, com a sua, com a sua rotina, com o idioma, né, no meu caso que fui servir em outro país, com a cultura das pessoas daquele país. Então é tudo muito novo. Então quando você chega na missão e você tem seus primeiros 3 meses ali, geralmente são os mais difíceis, porque é onde você está se adaptando à sua nova vida. É onde você pensa, por que eu vim para cá? Por que eu estou sofrendo tanto assim? Por que eu estou passando por tudo isso? Né? Mas sempre o seu testemunho vai te alimentar. E é uma coisa que se você não fraquejar, você vai perceber é que ele está sendo fortalecido. É que você está cada vez mais inteligente e espiritualizado graças a essas dificuldades que você está passando. Perseguições, humilhações, nãos, já tive muitos. Mas a parte mais difícil da missão foi o começo, foi se adaptar à nova vida. Mas o não mais difícil que eu já recebi na missão não foi de pessoas da rua qualquer, não foi de uma pessoa que eu falei sobre o evangelho e ela não aceitou de primeira. Muito pelo contrário. Foi, né, foram algumas pessoas, como 3 pessoas, nas quais nós compartilhamos o evangelho com elas, demos o nosso testemunho. Essas pessoas progrediram, estavam lendo, estavam orando. Elas receberam a resposta de Deus de que deviam ser batizadas, de que deviam seguir o evangelho. Mas elas tiveram a capacidade de olhar na nossa cara e dizer que não iriam fazer isso. O motivo? Talvez orgulho, talvez desinteresse, falta de vontade de progredir, preguiça, não sei. Mas o não mais difícil é daquelas pessoas que você ensina, elas recebem uma resposta e escolhe conscientemente não seguir. Eu oro todos os dias a Deus para que essas pessoas estejam se preparando mais, né? Essas 3 pessoas estejam se fortalecendo e tomara nosso Senhor Jesus Cristo que um dia outros missionários apareçam na vida delas. Porque receber um testemunho da verdade e não seguir ela é um pecado gigantesco. E a punição é grande. É difícil, né? Assim, o evangelho, tem aquela frase de Joseph que um evangelho que não exige sacrifício em todas as coisas não tem força para nos levar a viver com o Senhor. E as pessoas muitas vezes não querem sacrificar tudo, né? Porque você vai ter que mudar tudo na sua vida. Se você vive uma vida fora do evangelho, você vai ter que mudar padrão de vestimenta, você vai ter que mudar a forma que você lida com as pessoas, você vai ter que mudar se você tem um relacionamento que envolve lei da castidade, que envolve quebra de lei da castidade, você vai ter que deixar de fazer isso. Então, é muito difícil para algumas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você recebe o Espírito Santo, isso te dá força para alcançar esse estado, né? Essa nova Sim, vida, né? Essa novidade de vida. Mas exige esforço, exige sacrifício. exatamente. E obedecer é melhor do que sacrificar, né? Mas muitas Exatamente. vezes a pessoa ela não tem essa força, né, de caráter, essa força de vontade de viver o evangelho. E isso deve doer muito para um missionário, né?
Assim, quando Sim, você se dedica para falar, para orar, para jejuar por aquela pessoa e tudo mais. É bem complicado, né, Alder? Imagina para o Senhor como deve ser, né? Ver a vida como exatamente, poderia ser da pessoa. exatamente. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, eles enxergam as pessoas com potencial divino. E querendo ou não, você como missionário também enxerga as pessoas com potencial divino. E quando essas pessoas decidem por livre e espontânea vontade, depois de ter recebido um testemunho dessas coisas, não seguir, é ver elas jogando todo o potencial delas, todos os tesouros que elas têm no lixo. É algo que dói na gente que é missionário, e eu não posso nem imaginar a dor que seja para Deus e para Jesus Cristo. De fato, no livro de Enoque, né? Enoque ele está conversando com Deus e Deus começa a chorar. E Enoque pergunta para ele: como é que você pode chorar? Você é Deus, você é o maior de todos, como é que você pode chorar? E Deus fala para ele: eu estou chorando por causa da iniquidade dos meus filhos. E ele convida Enoque para dar uma volta e mostrar a Enoque os pecados que os filhos dele estavam cometendo. E Enoque vê toda aquela Babilônia, vê aquele escárnio, todos aqueles pecados e tudo que os filhos de Deus estavam fazendo de errado, e começa a chorar junto com Deus. É que nem um Djavan, é como se, é que nem psicólogo, tá lá Enoque e Deus chorando, vendo as iniquidades do povo, vendo os pecados dos filhos dele. Deve doer demais para ele, deve doer demais da conta. Uma pergunta que eu ia fazer até relacionada. Quer falar, Otávio? Depois eu termino? Não, só ligado à pergunta que a gente tinha feito, você vê uma diferença, Helder, entre ser um discípulo de Jesus Cristo e ser um frequentador da igreja Mormon? Sim, total. A gente vê muitos membros que só buscam a imagem, buscam aparentar, são como os fariseus da antiga Jerusalém, né? Que oravam de pé, que oravam nas ruas, que faziam as coisas para que os outros pudessem ver. E aí nós temos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que são os que praticam, né? Praticam a religião, praticam o evangelho e vão receber as maiores glórias. É sempre assim, sempre foi assim na história. Sempre existem os que querem aparentar e sempre existem os que querem ser de verdade. E agora, nessa época de pandemia, a gente está realmente vendo quem de nós é um verdadeiro discípulo ou um frequentador, porque aqueles que eram frequentadores não são mais nada agora, né? Tem mais igreja, né? Nada Então, mesmo. ou você é discípulo ou você não é mais nada. E a gente vê isso assim na nossa vida, o quanto que a gente dependia da igreja física, de estar ali no meio das pessoas para se aproximar de Deus, né? O O quanto que que a que o gente deixa de profeta, fazer as coisas, né? o Isso que que o vale para profeta, todos nós. sim, o que que o profeta falou, né, ultimamente? Ele falou que ninguém conseguirá viver nos últimos tempos sem revelação pessoal. Ou seja, sim, os membros estavam muito dependentes de tudo, da igreja, dos líderes, de tudo. E estavam delegando as responsabilidades do seu progresso pessoal para a igreja Uhum. e não buscando o seu testemunho e o seu progresso pessoal. A partir do momento que você tem o seu testemunho e você progride sozinho, sem necessidade de um líder estar te enchendo o saco para você progredir, aí você está fazendo uma coisa verdadeira, você está fazendo por você e não para aparentar para os outros. O que eu ia perguntar um pouco relacionado com a experiência de servir, né, as pessoas, como você explicaria, porque eu já vi algumas pessoas dizendo o seguinte, vocês só amam, né, não só os membros da nossa igreja, da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos Últimos Dias, mas de qualquer religião. Vocês só amam aqueles que são iguais a vocês. Você acha que essa frase é verdadeira? Eu já vi Não, muita muito, gente falando isso. muito pelo contrário, né? Vamos lá ver o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz. Ele diz que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. E aquele que quer ser rei de todos, que seja servo de todos. Então, nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos os membros da Igreja verdadeira, somos os membros que temos a oportunidade da exaltação que é ser como Deus.
Mas para a gente alcançar isso, é somente através do serviço. Nosso Senhor Jesus Cristo, o maior de todos, desceu abaixo de todas as coisas para poder guiar a gente. Uhum. Agora, só porque você é membro da Igreja de Jesus Cristo, você vai achar que é melhor que alguém? Você vai amar somente os que são da sua igreja? Jamais. A sua função como membro da Igreja de Jesus Cristo é pregar o Evangelho verdadeiro para cada pessoa. E Para cada pessoa que não é da igreja. o trabalho que é feito no templo, né? Todo ele é para quem não é membro da igreja. Pois é, exatamente. É Então não tem verdade. cabimento nenhum isso que as pessoas pensam de que nós só amamos as pessoas da nossa igreja. Muito pelo contrário, nós amamos muito mais as pessoas que estão fora da igreja porque queremos trazer elas para a verdade do que as pessoas que já estão na verdade. É que nem o Senhor Jesus Cristo falava, né? Se um pastor tem 100 ovelhas e uma se desvia, ele vai deixar todas as ovelhas e vai atrás daquela que se desviou. Uhum. Exatamente. Porque não é só a questão de ouvir falar sobre isso, mas às vezes até alguns membros da igreja eles agem dessa forma, né? Tem membros da igreja que realmente só se comunicam com membros da igreja, só têm relações com membros da igreja. Então quem enxerga de fora fala, vocês só se relacionam com quem é membro. Se sair do grupinho, acabou a vida de vocês. E às vezes acontece isso, é verdade, mas não quer dizer que estamos agindo de forma correta, porque o correto é a gente se relacionar com todas as pessoas, né? Então, a mensagem para todos os membros é que a gente abra o nosso coração realmente para se envolver com todas as pessoas. Porque só assim a gente vai aprender a amar e a servir todo tipo de gente, e essas pessoas vão ter a oportunidade de ter contato com o que a gente acredita e com nós mesmos, né? Então, não tem que fazer essa acepção de pessoas, que às vezes acontece, e não é erro da doutrina, é erro da carne, né? Das pessoas mesmo. Uhum. É o que eu falei anteriormente, né? O erro da ignorância, a falta de conhecimento leva à má interpretação e à falta de prática da verdade. Exatamente. E a igreja tem expandido tanto isso com os eventos do Mãos que Ajudam, né? Envolvendo a comunidade, a liberdade religiosa, interagindo com outras religiões, porque a gente tem que ser uma luz Exatamente. mesmo. Quando a gente vive só entre nós, é como se a gente estivesse pegando a vela e colocando embaixo da cama, escondendo, não colocando no velador, né? Então a gente tem Exatamente. que ser uma luz para o mundo e essa luz é Cristo. Então como que a gente vai, né, falar de Cristo e agir como Ele se a gente só se relaciona com os nossos, né? Sim. Existem muitos projetos da igreja, como Mãos que Ajudam, né, como a nossa própria intercorrelação aí entre outras religiões. O próprio profeta, em 2018, não foi? Ele visitou o Papa, ele conversou com o Papa, né, sem falar de todos os países que ele visita, todos os líderes políticos que ele conhece e que ele conversa, justamente para poder a igreja ser levada às pessoas que não conhecem. É verdade. Esse é o propósito da igreja. Também tem até todos esses projetos de estudo, né? Tanto para fazer MBA, a gente teve a chance de vir, né? Fazer o MBA, meu marido teve a chance de vir, pelo projeto de alguns membros da igreja. E eu percebi, eu achava que era realmente direcionado só para os membros da igreja. Claro que o foco são para os membros, mas tem muitos não membros que fazem parte do projeto também. E muitos não membros que vão estudar na BYU, né? Que é a maior universidade da igreja no estado de Utah. Então, a gente vê isso tanto no Brasil, né, algumas aplicações também para estudo. Aqui nos Estados Unidos tem muitas dessas casas do bispo, como é que fala em português mesmo? Armazém do Bispo. Armazém do Bispo. Isso, então esse Armazém do Bispo é um projeto que eu fiquei apaixonada quando eu conheci, que é realmente um mini supermercado onde as pessoas necessitadas vão e pegam comida de graça. Então eles vão e se servem lá. Tem pão, tem ovo, né? Tem leite, tem queijo, tem enlatado de todos os tipos. Então você chega lá e vê um mini supermercado onde atende realmente as pessoas necessitadas, tanto da aula como da região. E eles doam muitas coisas também para comunidades carentes. Então você vê uma igreja de serviço, tanto localmente, né, através dos membros, do sacrifício dos membros ajudando uns aos outros, também ajudando a comunidade local como pode, mas de forma global. A igreja mandando auxílio, né, de alimentos e de socorro a comunidades que tiveram destruição aí natural por furacão, por enchentes. É uma igreja de serviço puro. E a gente não vê isso acontecendo em nenhum outro lugar. E tudo isso é bancado pelo dízimo, pelos membros da igreja. Os próprios líderes não ganham um tostão. Então, qual é a igreja que a gente vê que os líderes não ganham um tostão?
E as pessoas que estão servindo não ganham dinheiro. Então, como poderia ser um trabalho mais abnegado do que isso? Então, tudo isso para mim assim é gritante de que é extraordinário esse trabalho, de que está acima de qualquer outra coisa que se encontra no mundo. Não existe nada, nada igual ao que a igreja faz. Todo mundo faz de coração, as pessoas estão felizes. Você vai visitar qualquer lugar aqui de história da igreja, ou até mesmo desses projetos de serviço, as pessoas que estão lá servindo são tão amorosas. Elas não estão julgando ninguém que está lá, elas te recebem como se fosse um membro da família. Você vai visitar locais históricos de Joseph Smith, você sente uma paz, um espírito indescritível. Só para compartilhar rapidinho com vocês, a parte lá, a gente foi visitar o ano passado, com até a família do meu irmão, a gente foi visitar alguns lugares históricos e inclusive o Bosque Sagrado, e também a gente foi para o Templo de Kirtland, que foi o primeiro templo da igreja construído, né, nos Estados Unidos nesses últimos dias todos. E a gente tinha a oportunidade de conhecer, de visitar essas áreas que era a igreja que tomava conta, que eram as partes históricas da igreja, e o templo de Kirtland, que foi comprado por uma outra igreja que se disseminou da nossa. Essa igreja, essa parte do templo não é a igreja que toma conta. Mas quando você vai visitar, e é uma história riquíssima, né? Para quem for estudar fundo, é uma história riquíssima de como foi construído esse templo com muito sacrifício e perseguição. Quando você chega lá, você, é impressionante, às vezes dá uns bugs aqui, como é diferente a abordagem de recepção, de espírito, de tudo, dos locais onde a igreja toma conta, na nossa igreja, e naquele local onde outra igreja toma conta. Não tem espírito, eles têm um coração maravilhoso, eles estão fazendo um trabalho bonito, mas perdeu aquela essência do evangelho e o tratamento é diferente. Existe parte comercial que não existe no outro lado, de venda de produtos, então é completamente diferente. E quem está lá percebe isso. Tem muitos missionários também, né, nesses pontos históricos, é muito impressionante.